Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um encontro aqui com o Leonardo Linhares, professor de Direito Penal Militar. Você que vai fazer o CFO aqui, acompanha a gente e a gente vai falar agora sobre os crimes contra o serviço militar e o dever militar, beleza? Olha só, nosso primeiro crime, gente, está previsto aqui no artigo 183, que é o crime de insubmissão. Bora na tela e vamos ver o que é ele? Olha só, deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que ele foi marcado ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena de impedimento de 3 meses a 1 ano. A gente tem um caso similar, daqui na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar decorrido do prazo de licenciamento. Gente, é o seguinte, eu vou até voltar aqui um pouquinho. Eu não sei nem por que esse tipo de crime é cobrado nos concursos da Polícia Militar. Porque é o seguinte, esse aqui deixa de apresentar-se o convocado à incorporação. Isso aqui é aquele civil, aquele moleque lá de 17, 18 anos que ele foi chamado para poder incorporar no serviço militar obrigatório, que não é sequer ali objeto da nossa atividade, né, da atividade policial militar. Mas tudo bem, se estava no último edital, a gente vai falar dele aqui. Então, ele é o único crime que é propriamente militar e é praticado pelo civil, porque esse cara aqui ele ainda é civil. Só que aí ele é chamado, jurou a bandeira e ele é chamado para poder servir. Ele simplesmente, ó, não vai. Ele é o cara insubmisso. Tranquilo? E aí, tem aí a questão, algumas questões de diminuição de pena e tal. Eu não vou nem me ater aqui, ele basicamente. Mas se você quiser dar uma olhadinha, certo? Volta lá, dá aquele pause, acessa o material e entende um pouquinho o que é a insubmissão. Tranquilidade? A gente tem um outro crime também que segue a mesma linha nessa mesma linha de pensamento, né? Que ele vem, tá capitulado aqui no artigo 184, que é o crime de criar ou simular incapacidade física que inabilite o convocado para o serviço militar. Gente, isso aqui tem alguma coisa a ver, né? Detenção de 6 meses a 2 anos. Isso aqui tem alguma. Tá no capítulo da insubmissão. Não vamos confundir insubmissão com insubordinação. Gente, os crimes de insubordinação, aqueles que a gente viu lá, né? O artigo que fala de recurso de obediência, né? A gente viu, inclusive, no nosso último encontro, a recusa de obediência, a publicação ou crítica indevida, né? E por aí vai, tá? A reunião ilícita. Então, aqueles são crimes de insubordinação. Esses dois aqui são crimes de insubmissão, que é o crime, né, de insubmissão propriamente dita, que está previsto no artigo 183, e o crime de criação, né, ou simulação de incapacidade física, tá? E não tem muito o que falar sobre ele, não. Você juntou a galera, aquele cara que mete o atestado e diz que está com um problema médico. Paciência, né? Se ele acha que ele deve fazer aquilo ali, tem lá a pena de detenção de 6 meses a 2 anos para isso. Tranquilo? Aí a gente vai falar agora um crime extremamente importante, que é o crime de deserção. É um crime militar, né, por essência, né, e por excelência, vamos dizer assim. E ele trata basicamente o seguinte: ausentar-se o militar sem licença da unidade que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Detenção de 6 meses a 2 anos. E se oficial, a pena é agravada. Então veja, a gente tem aqui, gente, a fase do agravamento. Ó, a gente já falou da qualificadora, né, que é aquela que muda a pena de uma para outra completamente diferente. A gente falou da majorante, que é aquela que aumenta em 1/3, metade, 1/5, 1/6, né? E agora essa parte do agravante, né? Que é uma fase diferente da dosimetria da pena. Então, bota a pena base, bota lá as majorantes, depois vem aí e agrava ainda, tranquilo? Agora, isso se for oficial. Agora é o seguinte, o que é que você precisa se ater? Ausentar-se o militar. O militar estava lá de serviço no dia 10. Aqui vamos dar um exemplo. Não precisa se preocupar com contagem, porque contagem é direito processual penal militar, certo? Não se preocupar com contagem nessa aula. Mas se você vai fazer o CFO, é bom você saber. Então o que acontece? O militar de serviço lá dia 10. Estava de serviço dia 10, ele faltou, ele não foi. Terminou o horário do serviço dele, ele não foi. E aí, ele não foi porque ele não quis, vontade de livre consciência de faltar aos serviços. E aí, o que acontece? Passou o dia 10, no dia 11 começa a contar o primeiro dia da ausência dele.
Por isso que fala em ausentar-se o militar. Então, do dia 11 até o dia 18, vai se contar 8 dias. Então, passou esses 8 dias, veja só. O primeiro dia é o dia do serviço. Faltou, então se torna o dia da falta. Certo? E aí, os próximos 8 dias são os dias da ausência. Então, ausência ou período de graça. É por quê? É porque vai ficar de graça? Não. Administrativamente ele pode ser punido, mas penalmente ele não pode ser punido. Se ele se apresentar no dia 17, no dia 18, no 8º dia, ele não cometeu crime. Ele só comete crime o quê? Se foi mais de 8 dias, ou seja, no 9º dia. Por isso que a soma é o quê? É D mais 9. O bizu é o quê? D mais 9. O que é D mais 9? D de dia do serviço, tá? Mais 9. Então, dia 10 era o dia do serviço. Ele faltou, você conta 9 e você tem o dia da deserção dele, às 0 hora. D mais 9, 10 mais 9, 19. Dia 19, às 0 hora, ele vai ser consumado ali o crime de deserção. E o que acontece? Esse crime de deserção acontece de maneira instantânea às 0 hora. Não importa se o serviço dele era às 7, era às 19, era a meio-dia, não importa. O serviço dele começou no dia 10, pronto. Conta 10 mais 9 a 0 hora. Tranquilidade? Então, é basicamente isso aí, mas isso aí a gente vai ver lá em Direito Processual Penal Militar. Tranquilo? Então, sigamos. Só precisa entender que isso aqui é o quê? É por mais de 8 dias. Essa que a gente chama de deserção propriamente dita. Tranquilo? Aí a gente vai agora para o artigo 188, que é o que chama de deserção assimilada. O que é deserção assimilada? É tipo assim, é a mesma coisa de deserção. Olha só, vamos ver o que é que tem escrito? Olha aqui, artigo 188. Inclusive ele diz, incorre na mesma pena. Que mesma pena que eu estou falando? Essa daqui, ó, de detenção de 6 meses a 2 anos. Tranquilo? Então, incorre na mesma pena, ou seja, na detenção de 6 meses a 2 anos, o militar que, ó, o militar. Então é somente os militares. Ou seja, é um crime propriamente militar. Aquele que não se apresenta no lugar designado dentre 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Tá? O que é trânsito? Trânsito é quando você é transferido de uma unidade para outra. E aí, trânsito é quando você é transferido de uma unidade para outra e você tem aquele tempo para você fazer o ajuste, a mudança. Então, você saiu de Conquista para Salvador, são 500 quilômetros. Então, você tem ali até acima de 450 quilômetros, salvo engano, parece que 25 dias. Então, você tem 25 dias para poder, né, de trânsito, para poder pegar suas coisas, chegar lá e se colocar, se arrumar um lugar e tal. E se for casado, né, você ainda tem mais 10 dias. Se for solteiro, você tem mais 5 dias, né? Que é o que a gente chama de instalação, e por aí vai, tá bom? Então, terminou esse prazo, você não se apresentou, né? Terminou o prazo, ó. Terminou o prazo de se apresentar, você tinha que se apresentar tal dia. Terminou o prazo, você tem que se apresentar no dia 1º. Não se apresentou no dia 1º. Contra o quê? Contra aqueles 8 dias de ausência, mesmo que D mais 9. O dia era 1, né? D mais 9, então dia 10 canta a sua deserção. Tranquilidade? Então veja, no inciso 1º, ele coloca aqui, ó, dentro em 8 dias, fim do prazo. Aqui no inciso 2º ele fala, deixa de se apresentar a autoridade competente do prazo de 8 dias. Ele fala de prazo de novo de 8 dias, contados a partir daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou estado de guerra. Gente, aí ele fala que estado de sítio ou estado de guerra, né? Em que ele está de licença e a licença dele foi cassada, enfim, ou agregação, ele, sei lá, estava fazendo qualquer desgraça lá. Deram a ordem para ele voltar, ele não voltou no prazo, e esse prazo, passou o prazo em 8 dias, tá? Terminou o prazo, começa a contar aquela ausência de 8 dias. Terminou os outros dias, no 9º dia, o quê? Deserção. Tranquilidade? Então veja, ele fala de prazo. Toda vez que ele fala de prazo, então esse prazo vai terminar o quê? No 9º dia. Do 8º para o 9º dia, às 0 hora. Entendeu? Então, automaticamente, instantaneamente, esse crime vai ser consumado. Então, se ele se consuma instantaneamente, ele não cabe tentativa. Tranquilidade? Tendo cumprido pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Então a gente sabe que o militar, que ele é punido com a pena privativa de liberdade inferior a 2 anos, ele cumpre a pena e volta para trabalhar. Beleza? Se ele for apenado com a pena superior, né, a 2 anos privativa de liberdade, aí tem a chamada pena acessória, que aí se for oficial, perda de posto e patente, se for
Se for praça, exclusão da praça e pronto. Só que isso aí também não interessa pra gente não, tá? Não é objeto do nosso estudo. Mas só para você entender. Então, que o cara vai preso, mas ainda assim ele pode voltar para trabalhar, tranquilo? Então, o mesmo prazo aqui de 8 dias. Olha só, tendo cumprido pena, deixa ele se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Então, todos aqui, ó, 1, 2 e 3, eles exigem um prazo. Só que esse quarto aqui, gente, ele fala o seguinte, ó, consegue a exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Gente, o que acontece nisso aqui? É aquele cara, porra, o cara tá ali, trabalha lá em Salvador, trabalha em Vitória da Conquista, trabalha em Jequié, e aí ele, porra, diz que tem um problema de coluna séria e ele não pode mais trabalhar. E aí vai lá, consegue, né, um atestado, consegue fazer uma perícia, né? E nessa perícia ele simula que ele não tem que ele tem esse problema. E a perícia entende que, porra, o cara não consegue nem ficar em pé, tranquilo. Aí o comandante vai para Ilhéus nas férias, curtiu, né, o show da virada lá. Quando chega lá, tá o sacaninha na praia, surfando. Ué, o cara não podia nem ficar em pé e foi encontrado surfando. Claramente ele fez o quê? Ele simulou essa incapacidade para conseguir o quê? Conseguir se aposentar, conseguir ser reformado e não trabalhar mais. Então, pau na moleira. Só que é o seguinte, nesse inciso 4º, gente, vou colocar aqui novamente para você, ele não fala em prazo. Então, flagrou que o cara tem capacidade de trabalhar e foi percebido que ele estava simulando, é pau. Tranquilo? E aí aqui, ó, no artigo 189, preciso que vocês entendam, olha só. O artigo 189, ele fala que nos artigos 187, que são os incisos 1, 2 e 3, são aqueles que têm prazo, né? 1, 2 e 3. Nesse aqui, que cria ou simula a incapacidade, não, tá? Mas aqueles que têm prazo, né? Tem um atenuante especial. Que é o atenuante? Aquele que vai aliviar a pena. Se o agente se apresenta voluntariamente, ó, dentre 8 dias após a consumação do crime, a pena é diminuída da metade. E de 1/3 se mais de 8 dias até 60. Então veja só. O cara estava de serviço, era para se apresentar no dia 1º, não se apresentou. No dia 1º, a conta é o quê? D mais 9. Dia 1 mais 9 dá 10. Então, dia 10 é o quê? A deserção dele. Então, do dia 10 em diante, você vai contar 8 dias. Do dia 10, 8 dias para frente é o quê? 10 até 17. Então, se ele se apresenta até o dia 17, certo? Se ele se apresenta até o dia 17, ele tem o quê? A pena reduzida da metade. Se ele se apresenta do dia 18 em diante, certo? Que aí já é no 9º dia, né? Do dia 18 em diante, até o 60º dia, ele tem a pena diminuída de 1/3. Se passou disso aí, irmão, ó, paciência, cumpre a pena completa. Tranquilidade, então, é um atenuante especial. Esse atenuante especial é para quê? Para dizer, ó, velho, venha que eu vou diminuir sua pena da metade, eu vou te ajudar. Tranquilo? E não vou te dar uma pena tão salgada, não. Que é aquela pena lá de 6 meses a 2 anos. Tranquilo? Então, aqui, ó, aí já tem um agravante especial. Esse agravante especial, no mesmo artigo 189, ele fala o seguinte: se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada em 1/3. Gente, olha só. Fronteira ou país estrangeiro. Quem já jogou aquele jogo War, né? War de guerra, né? Sabe que para você dominar um país gigante, né? Para você ter tranquilidade, você tem que concentrar seu exército o quê? Na fronteira. Então, quando você perde uma pecinha daquela na fronteira, você fica capenga. Pô. Então, qual é o lugar que vai fazer mais falta? Um militar em Brasília, não adianta nada mesmo, né? O militar lá em Brasília ou um militar lá na fronteira, protegendo a fronteira da gente? É o militar da fronteira que vai fazer falta. De Brasília, não vai fazer falta nenhuma. Ou do Rio de Janeiro, por aí vai. Tranquilo? Tô criticando, não. Só tô dando um exemplo. Porque lá na fronteira, ele vai ser mais um para poder, numa eventual guerra lá, poder combater e fazer frente ao inimigo. Tranquilidade? Então vamos lá. Por isso que o quê? A pena é agravada. E se for num país estrangeiro, pior. Que a gente sabe que lá, na fronteira, a gente ainda tá
coberto pelo nosso território, no país estrangeiro, que o cara tá na casa do cara, o cara tá na embaixada lá, ó, ou no consulado, e tá lá trabalhando, e de repente o cara simplesmente, ó, parte avoado. Então, aquele militar lá no estrangeiro vai fazer mais falta ainda. Tranquilidade? Então, já viu aqui que por que a pena é agravada de 1/3. Não é isso? Aí a gente tem o caso aqui agora da deserção especial. Olha só. Essa deserção especial, gente, nada mais é do que uma espécie de divisão do tempo, daquele tempo de graça. Certo? A gente não tem até 8 dias para poder aparecer. E se não aparecer, aí sim vai ser considerada deserção, né? Vai ser considerada deserção já no 9º dia. Aqui na deserção especial acontece que o quê? Ó, deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante ou do deslocamento da unidade da força que serve, certo? E aí o que acontece? O militar tá lá, vai ter um movimento, vai ter Ah, tá indo lá pra força de paz. E aí ele tinha que se apresentar no avião para deslocar, ele simplesmente não vai. Entendeu? Lembre-se que esse é o tipo de crime que acontece, o cara não vai porque ele não quis. Ele sabe que ele tem que ir, ele cagou. Foda-se, jogou, tocou foda-se, tá? Então, o que que acontece? Ele não foi porque não quis, ele vai tomar a chapuletadazinha dele, certo? Só que aí o que acontece? Ele tem um tempo para se apresentar, ó, velho, é o seguinte, você se atrasou, não foi? Ou você vacilou aí, você cagou, mas se você se apresentar até tal data, eu vou lhe dar uma punição. Se você demorar, passar essa data, eu vou lhe dar outra. Quanto mais tempo você levar para se apresentar, maior vai ser a sua chapuletada. Então, olha o que é a divisão que ele faz. Se ele se apresentar em até 24 horas, tá? Aqui, ó, detenção de até 3 meses, se após a partir do deslocamento se apresentar dentro de 24 horas. 24 horas, beleza? Então, ele toma uma punição de detenção de até 3 meses. Beleza? Se a apresentação se der do prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias, ou seja, então, se ele se apresentar no primeiro dia, ó, no primeiro dia é o quê? Até 3 meses. Se ele se apresentar entre o quinto ou o segundo e o quinto dia, ele tem o quê? Detenção de 2 a 8 meses. Se for superior, ou seja, se superior a 5 dias é o quê? Entre o 6º dia e não excedente a 8 dias. Entre o 6º dia e o 8º dia, detenção de 3 meses a 1 ano. Se for superior a 8 dias, ó, superior a 8 dias é o quê? Ó, é mais do que 8 dias, que é aquela pena normal da deserção que a gente tem lá da propriamente dita, do artigo 187, detenção de 6 meses a 2 anos. Ele apenas o quê? Ele apenas o quê? Pega aquele período de ausência, o período de graça, e divide e dá uma cacetada menor até chegar aqui essa pena de 6 meses a 2 anos, tranquilo? E aqui eu tenho aumento de pena de 1/3 se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade se for oficial. Você percebeu aqui agora que à medida em que vai aumentando a sua graduação, o seu posto, vai aumentando a porrada? Então veja, o sargento, subtenente e o suboficial é a mesma coisa que o subtenente da marinha, tá? É o nome de subtenente da marinha, lá é suboficial. E aí o que acontece? É 1/3, mas se for oficial é metade, então quanto maior a sua responsabilidade, maior a sua responsabilização. Tranquilidade? Então, é o que a gente viu aqui de deserção especial. Vamos seguir agora, porque dentro do capítulo da deserção a gente tem mais alguns crimezinhos, tá bom? A gente está vendo aqui agora o crime de concerto para deserção. É aquele mesmo concerto que a gente viu lá no artigo 152 do crime de... fugiu agora o nome, mas tudo bem. Lá no artigo 152. Né? O crime de conspiração. É a galera que se ajusta, que junta, pensa assim, porra, bora desertar? Bora. Pronto. Ó, consertarem-se militares para a prática do crime de deserção. Bora consertar? Bora. Já praticou a deserção. Beleza? Só que é o seguinte, se eles não chegam aí, bora, isso a galera tava lá, ó, eu consegui aqui ajustar aqui, a gente tava mancomunando aqui, falando aqui no WhatsApp, então tem que comprovar, tá? Que a galera tava, assim, o quê? Se ajustando para poder partir a voada. Beleza? Então, se não chega a consumar-se a deserção, se estava só na fase do planejamento, detenção de 3 meses a 1 ano. E a modalidade é complexa se o quê? Se a deserção for consumada
reclusão de 2 a 4 anos. Beleza? Então veja que aqui, ó, o conceito para no conceito para deserção, se não tem a deserção, pena menor de detenção de 3 meses a 1 ano. Mas se juntou a galera, né, para poder desertar em conjunto, reclusão de 2 a 4 anos. Tranquilidade? Próximo crime é o crime de deserção por evasão ou fuga. Aqui, ó, evadisse um militar. Então, o cara que se pica do poder de escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, né? Ou fugir, ó, um outro verbo. Aqui é evadisse de onde? De um escolta. Aqui já é outro verbo. Então, a gente está falando de conduta polinuclear também. Um crime propriamente militar, de conduta polinuclear, tá? E a deserção aqui é um crime que a gente pode dizer que é unissubjetivo. Plurissubjetivo, esse aqui é o concerto para deserção. Ó, concertar, esse está no plural, concerto, juntou mais de uma pessoa, é obrigatório mais de uma pessoa juntar-se o que a gente chama de plurissubjetivo ou de concurso de pessoas, concurso de agentes e por aí vai. Concurso necessário, tá? Aqui não, aqui a galera é unissubjetivo. Então uma pessoa juntou, ou saiu aqui, fugiu, ó, permanecendo ausente por mais de 8 dias. Responde ainda pelo crime de, né, deserção por evasão aqui ou fuga. Detenção de 6 meses a 2 anos. É brincadeira, você não pode nem fugir mais. Né? O civil, ele pode fugir sim, viu? Tem direito à fuga, brincadeira? E aí, ai da sentinela que tá ali na guarita e resolve atirar no cara que tá em fuga. Né? Ele vai tomar a chapuletada grandona. Mas o militar aqui, ó, que tá dentro de uma prisão, ele tá na escolta e ele foge, certo? E ele responde aí pela evasão ou fuga. Tranquilidade? Pra gente dar prosseguimento aqui, a gente tem aqui o crime de favorecimento a desertor. Olha só o que é que tem na tela. Dar asilo a desertor, ou seja, você dá cobertura, dá coberta. Você dá coberta, não é aquela coberta de pano, não é para você se cobrir por causa do frio, não, gente. Isso aqui é você dar esconderijo ao desertor, ou tomá-lo a seu serviço. Você puxar ele, né? Para deixar ele deixar de trabalhar lá, certo? Ou proporcionar ou facilitar o transporte ao meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos nesse capítulo. Então veja só, você sabe que o cara está em fuga, que o cara é um desertor, ou você deveria saber disso. Ó, dá asilo a desertor. Ele não disse quem é que vai dar esse asilo, pode ser qualquer pessoa, certo? Qualquer pessoa. Pode ser sua mãe, seu pai, né? Seu cônjuge, mas esses três aqui vão ter o quê? Isenção de pena. Aqui, ó, vou botar aqui na tela para você ver. Parágrafo único. Isenção de pena. Não vai ser punido se o favorecedor é ascendente, ou seja, os pais, descendentes, seus filhos, cônjuge, né? No caso, esposa, marido ou irmão do criminoso. Então, o que é que acontece? Se for parente próximo, você não tem obrigação nenhuma de não dar cobertura pro cara, né? Você não tem obrigação nenhuma. Então, você pode chegar lá e dizer assim, ó, pô, você não vai ser punido por causa disso. Mas se você é uma pessoa que não tem nada a ver, sabe que ele é um desertor, e você tá cobertando ele, ah, não, o cara é meu amigo, é meu brother. Favorecimento a desertor, pau. Beleza? Então, a ideia é essa. Se você trabalha no mesmo lugar que o cara, se você não sabia, era uma coisa. Porque aqui ele fala o quê? Ó, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, que ele é um desertor. Que capítulo eu tô falando? É o capítulo aqui, ó, o capítulo da deserção. Então, praticou qualquer capítulo, qualquer tipo penal aqui desse capítulo, né? E a pessoa tinha que saber, ou seja, o cara trabalha no mesmo lugar que eu. E eu desertei, claro que ele tinha que saber. Entendeu? Então, é basicamente isso aí. Ele vai tomar a chapuletadazinha dele também, ó. Detenção de 4 meses a 1 ano, certo? E aqui, pra gente finalizar esse capítulo da deserção, esse nosso encontro, a gente vai falar aqui da omissão de oficial. Olha, não vamos confundir omissão de oficial com omissão de lealdade militar. Na omissão de lealdade militar, o cara tá lá envolvido onde? Naqueles crimes lá de motim, revolta e tal. E ele tinha como saber, né? Ficou sabendo, ele não informou ao quê? Ao
superior. No caso da omissão de oficial, olha o que é que tem escrito. Deixar o oficial, tá? Então fique esperto, você que vai fazer o concurso do CFO, deixar o oficial de proceder contra desertor sabendo ou devendo saber encontrar-se entre seus comandados. Detenção de 6 meses a 1 ano. Então veja só, você sabe que você tem uma pessoa que trabalha com você, que é do seu pelotão, que é desertor. Mas aí o que é que você faz? Que nada, pai. Meu brother, gente boa pra caralho, o cara desertou, não veio trabalhar, tá com problema de saúde, o cara surtou, o cara separou da mulher. Sim, desgraça. Procura atendimento médico, procure um psicólogo. Não, vamos ajudar, vamos. Porra, beleza, vamos ajudar. Mas se o cara cagar a vida toda, irmão, aí você vai se prejudicar por quê? Porque você quer ser benevolente? Não, isso não pode acontecer. Não quer ajuda? Pau. Entendeu? Se a pessoa quiser ajuda, beleza. Mas se ela não quiser ajuda, é o quê? O regulamento. Aos meus amigos, tudo. Aos demais, o regulamento. E só é meu amigo aquele que me ajuda a manter a lei, a manter a ordem, a manter a tranquilidade. Então, se você não me ajuda nisso aí, você vai tomar sua chapoletadazinha. Então, observe só, o oficial que sabe que tem um desertor e ele não toma providência, omissão de oficial. Tranquilo? Esse aí vai ser o último crime, né, daquele capítulo da deserção. Tranquilidade? E com esse crime, a gente finaliza aqui esse nosso encontro, certo? Espero que você tenha entendido. A gente sabe que esse capítulo, sobretudo da deserção, é muito denso, né? Mas é um capítulo que você precisa entender, né? E não tem muito mistério, só é muita coisa. Mas não tem nada de difícil nisso aqui. Tranquilo? Então, desejo boa sorte para você nos seus estudos. Um grande abraço e até a próxima.